Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Luiz e sejam bem-vindos ao Scout FC. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre a contratação por empréstimo de Alan do Flamengo pelo Corinthians. Nascido em 1997, atualmente Alan tem 28 anos. Ele nasceu em Porto Alegre e atua como volante. Alan teve passagens pelo futebol europeu. Ele defendeu clubes como Liverpool, Hertha Berlim, Eintracht Frankfurt, além de outras equipes de menos expressão na Europa. No Brasil, ele se destacou pelas passagens pelo Atlético Mineiro pelo Flamengo, foram os clubes que ele mais ganhou destaque. Alan conta com uma característica bem interessante aí, que já vem sendo dita aí por muitos há bastante tempo. Alan, em toda a sua carreira, teve apenas um gol e 10 assistências. E a carreira dele já conta com bastante jogos, já tem mais de 300 jogos pela carreira. Sendo mais específico, ele tem 362 jogos. Falando mais da parte defensiva, olhando os números do Brasileirão do ano passado, ela disputou apenas 13 partidas, sendo só 9 como titular pelo Flamengo. E olhando os números mais ou menos que ele teve aí de interceptações, ele teve uma média de 0,7 por jogo. De desarmes ele teve 0,5. Ele recuperou nenhuma bola no ataque, então dá para ver que ele não joga muito para frente. Ele joga bem recuado. Em bolas recuperadas por jogo, ele recupera média de 2,5 por aí. Não foi driblado em nenhum desses jogos, tem uma média de zero. Cortes, ele fez 6,6. Ele bloqueou 0,3 chutes por jogo e não errou nenhuma vez que levou uma finalização e também não teve nenhum erro dele que comprometeu o time para levar um gol ou algo assim. Em questão de característica, o Alan ele apresenta um pouco de dificuldade física nos jogos, ele perde bastante duelo, mas isso se leva também em questão à sua altura, que ele tem apenas 1,72 m. Em jogos de corpo assim, ele perde bastante e isso acaba comprometendo bastante a equipe. E deixando às vezes até o cara sair com a bola livre, tendo espaço no campo. Para um jogador que é volante, isso não é muito bom. Isso acaba acontecendo que ele acaba tendo que partir para a falta. E às vezes uma falta próximo da área, assim, não é interessante. Pro outro lado, enquanto ele perde na parte física, ele ganha bastante na questão de conseguir ler bem uma jogada que está ocorrendo ali no momento. Isso então leva ele a conseguir fazer uma antecipação, uma interceptação de passe e inclusive também consegue, após roubar a bola ou também receber um passe de um companheiro, sair jogando a bola com uma boa qualidade. Então a sua leitura de jogo é um ponto bem positivo, mesmo que ele perca bastante na questão física. Como ele é um jogador que não costuma muito chegar à frente, a gente viu até pela questão de bolas roubadas no ataque, ele acaba não tendo muitas finalizações. Por isso que ele também não teve muitos gols na carreira, a gente acabou de ver que já teve um, e também assistências. E é um desses motivos. Inclusive, em muitos lances que eu acabei vendo sobre ele chutando, eu vejo que ele é um cara que é péssimo de finalização. Não tem uma boa finalização, inclusive, ele acerta o gol em algumas, mas muitas bolas que ele chega tentando chutar direto, a gente vê que ele acaba isolando a bola. É um bem complicado isso. Ainda mais vendo que o Corinthians tem bastante volantes aí que acabam chegando, chutando e às vezes até marcam um gol. Vendo todas essas características dele e vendo que a posição que ele chega, é bem difícil que ele consiga desbancar o Ranieri. Pois o Ranieri ele consegue apresentar aquilo que precisa ser de um volante, né? Ali naquela questão, naquela posição, que é um jogo de corpo mais forte. E, no entanto, a gente também consegue ver que com a possível saída do José Martínez do Corinthians, que ele vai conseguir sim ganhar um espaço maior no elenco, mesmo que ele tenha que vir do banco nos jogos. Alguns jogos, com certeza, ele vai acabar entrando como titular. Em jogos, o time vai ter muitos jogos nessa temporada, então ele não vai ter essa dificuldade aí de acabar jogando. Mas mesmo assim, ele vai ter que brigar por espaço. Ainda mais pensando que é um elenco que está bem servido nesta área aí. Na questão de volantes, o Corinthians tem bastante jogadores, inclusive jogadores da base, que vêm vindo jogando muito bem. Esse é um exemplo até do André, que está jogando muito bem em vários jogos entrando, inclusive já até marcou um gol aí nos jogos do Paulistão, se eu não me engano.
O Alan, ele chega no Corinthians mais para compor elenco, eu creio, pois não vai chegar para ser titular, como eu falei, vai ser bem difícil desbancar o Ranieri, mas vai compor o elenco. Inclusive, tá tirando aquele problema que a gente via bastante no ano passado, onde o Corinthians tinha que improvisar jogadores em certas posições. Já esse ano a gente vê que possivelmente não vamos ter tanto disso, já com essas contratações, esses empréstimos que estamos vendo. Só com o tempo a gente vai saber se ele vai ser realmente vai jogar bem no Corinthians. Você só vai chegar lá ser um jogador de banco que entra em alguns jogos só e não jogue. Ou também como ele pode chegar no clube e vai desbancando todo mundo, virando um jogador bom. Eu creio que com essas dificuldades que a gente viu aí, com essas características, seja meio difícil. Mas só o tempo vai dizer o que vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever. Valeu, falou!